Tiago, capítulo 2. Tiago é James, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Até aí a leitura, nós iremos orar mais uma vez. Ó Deus Todo-Poderoso, damos graças pela liberdade de ler a Tua palavra neste país, neste local, a bênção de ouvirmos aquilo que o Senhor nos instrui como igreja, para que nós estejamos atentos a colocar em prática a fé que professamos diante de Ti, diante dos homens, para que assim façamos aquilo que é a Tua vontade revelada no nosso viver. Abençoa-nos, Senhor, não somente pela leitura, mas pela explicação e aplicação da Tua palavra a cada um de nós, para o Teu louvor e glória. Somos gratos e Te bendizemos e contamos agora com a Tua misericórdia e com a iluminação do Teu Santo Espírito, pois oramos em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É do entendimento, irmãos, da grande maioria dos estudiosos do Novo Testamento, de que o autor desta carta, que acabamos de fazer a leitura de um breve texto, é o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Meio-irmão, como todos nós sabemos, porque José, esposo de Maria, não era o pai biológico de Jesus, e sim de Tiago e de seus demais irmãos e irmãs, conforme o registro de Marcos 6, capítulo 6, versículo 3.
Também é do nosso conhecimento de que Tiago só veio a professar fé no Senhor Jesus Cristo depois de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, como parece indicar o registro que o apóstolo Paulo faz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Mas não demorou muito para que Tiago viesse a ser, juntamente com Pedro, um dos líderes da igreja primitiva, conforme o registro encontrado em Atos capítulo 15. Tiago, de forma figurada, escreve esta carta às 12 tribos da dispersão ou da diáspora, querendo com isso se referir aos judeus das igrejas que estavam fora da Judeia. Pelo menos na sua grande maioria, a igreja ou as igrejas para as quais ele se dirige era composta por judeus, mas em parte também por gentios, ambos convertidos ao Evangelho. Tiago tem pelo menos dois propósitos, ou duas questões que são objetivamente tratadas em toda a carta. Em primeiro lugar, o propósito, o objetivo de Tiago ao escrever esta carta é trazer conforto aos crentes que estavam a passar por grandes aflições, grandes tribulações, com as perseguições sofridas pela igreja primitiva. E isto por parte dos judeus incrédulos, na sua maioria, mas também por parte das autoridades gentílicas que perseguiam os judeus convertidos ao Evangelho, em especial, bem como os gentios cristãos. O segundo propósito, ou a segunda questão tratada por Tiago ao escrever esta carta, é o de corrigir o conceito de fé relacionado à doutrina da justificação pela fé somente, tão abundantemente ensinado pelo apóstolo Paulo em suas cartas. É possível que o entendimento por parte destas igrejas da dispersão, da diáspora, o entendimento errado sobre o conceito de fé tenha sido por uma compreensão errada, equivocada, sobre o que o apóstolo Paulo ensina a respeito da justificação pela fé somente, em especial no livro de Gálatas, na sua carta escrita aos Gálatas. Assim como Gálatas, Tiago, provavelmente foi escrita na década de 50, ou propriamente na década de 40 da era cristã. Portanto, Gálatas e Tiago são duas cartas muito próximas. E Paulo, possivelmente, também instruiu estes irmãos para os quais Tiago escreve a respeito da justificação pela fé somente. Em especial, nós podemos observar o ensinamento do apóstolo Paulo sobre justificação pela fé somente, sem as obras da lei, em Gálatas 2,16, quando ele diz que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Diz ele: também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado.
Este é o ensino claro do apóstolo Paulo. Assim, talvez, por uma interpretação equivocada, os leitores de Tiago, aqueles irmãos da dispersão, crescem que qualquer comportamento ou atitude que não levasse em consideração a prática de uma conduta que viesse a manifestar o amor ao próximo, não tivesse qualquer implicação sobre a fé e a salvação deles. Afinal de contas, nossas dívidas já foram pagas pelos méritos de Jesus quando ele morreu na cruz do Calvário. Então, visto que eu professei a minha fé diante de Deus e diante dos homens, eu serei salvo, independentemente das obras que eu praticar. Assim eu tenho a segurança da salvação por uma fé meramente professada, por uma fé dita com os meus lábios, porque de fato nós cremos e manifestamos a nossa fé quando professamos que de fato cremos no Senhor Jesus Cristo. Portanto, é possível que eles tivessem um entendimento equivocado sobre a doutrina da justificação pela fé somente, independentemente das obras da lei. Não é sem razão, irmãos, que o reformador Martinho Lutero, impactado por sua descoberta da doutrina da justificação pela fé somente, e com base na sua própria experiência de conversão, não tem incluído esta carta no cânon do Novo Testamento, na sua primeira edição, quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia, e aqui em especial o Novo Testamento, para o alemão. Ele não incluiu na primeira edição esta carta de Tiago. Ele resistia a tudo aquilo que aparentemente contradissesse o ensino de Paulo sobre justificação pela fé somente, sem obras da lei. Mas, pela graça de Deus, Martinho Lutero veio a se arrepender e na sua segunda edição da tradução desta carta, ele a inclui no cânon do Novo Testamento, reconhecendo assim que Tiago não contradiz o apóstolo Paulo. É uma questão de interpretação, e no caso era uma interpretação equivocada, ele então obtém uma interpretação correta. Também é importante, antes de analisarmos a carta, o trecho lido, sabermos aquilo que a nossa igreja, como uma igreja presbiteriana, histórica, reformada, entende a respeito da justificação pela fé somente. Na pergunta de número 70, que coincidentemente fizemos o estudo na semana passada, nos é dito o seguinte, no Catecismo Maior de Westminster. Portanto, é aquilo que a nossa igreja oficialmente crê e defende como sendo a interpretação correta da palavra de Deus. Pergunta 70 é: o que é a justificação? E a resposta é: a justificação é um ato da livre graça de Deus em favor de pecadores, pelo qual Deus lhes perdoa todos os pecados, aceita-os e considera-os
justos à sua vista, não por causa de alguma coisa operada neles ou por eles, mas tão somente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, que lhes é imputada por Deus e recebida pela fé somente. Isso foi, de fato, aquilo que aprendemos na semana passada, na escola dominical, e conhecemos muito bem que este entendimento está alinhado com o ensino das Escrituras. Da mesma forma, um outro documento oficial de nossa igreja, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 16, e na primeira e segunda seção, que falam a respeito das boas obras. Ouvimos o nosso entendimento como igreja a respeito da justificação pela fé, mas ouviremos agora o ensino sobre as boas obras. Confissão de Fé, no capítulo 16, primeira e segunda seções. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade da santa palavra, são inventadas pelos homens, que, movidos por um zelo cego, nutrem alguma pretensão de boa intenção. Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, fortalecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca aos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. Portanto, irmãos, o ensino dos nossos símbolos de fé, dos nossos documentos oficiais, tanto interpreta aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina sobre justificação pela fé somente, como aquilo que Tiago nos ensina a respeito das obras, como fruto daquilo que Deus fez quando nos concede a fé, que é um dom de Deus. Fundamentado, então, na boa interpretação do ensino da palavra de Deus, nós podemos, então, prosseguir com a leitura e com o entendimento daquilo que Tiago quer nos ensinar aqui, e percebermos que, de fato, Tiago não está em contradição com o apóstolo Paulo. Muito pelo contrário, ele está completamente alinhado com o ensino revelado da parte de Deus ao apóstolo. Aqui apenas ele esclarece irmãos que tinham entendimento errado, equivocado, sobre a justificação pela fé somente. Observemos então o verso de número 14 da leitura que fizemos de Tiago, capítulo 2. Tiago diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem obras, que tem fé, aliás, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então o apóstolo Tiago, não apóstolo como os 12, não é? Mas um pastor, um presbítero, um irmão
um servo do Senhor Jesus Cristo, meio-irmão dele, introduz esta nova sessão, primeiro dando a fundamentação daquilo que ele vai discorrer com exemplos. Ele primeiro lança o fundamento, ele lança primeiro a proposição daquilo que ele vai discutir e discorrer aqui nesta sessão. Ele começa então do geral para o particular, de uma fundamentação para as explicações daquilo que ele lança como início desta nova sessão. E aqui neste início desta sessão, ele faz duas perguntas retóricas, ou seja, duas perguntas às quais ele já tem a resposta. Ele já sabe a resposta. Mas o seu propósito é fazer com que os seus leitores, ou no caso, os ouvintes desta carta, possam refletir a respeito da sua fé, se ela de fato é uma fé genuína. É esta a intenção do autor desta carta. Observe que são duas perguntas retóricas, meramente para a reflexão e a compreensão dos irmãos. A primeira delas está clara. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? É a primeira pergunta, é a primeira proposição. A palavra proveito aqui utilizada, ela poderia ser traduzida como vantagem, lucro, benefício. Tiago quer então saber dos seus leitores qual seria o benefício de alguém professar a fé, mas não tiver frutos que decorrem dessa fé. Qual é o lucro que se obtém? Qual é a vantagem que se tem? Meramente uma profissão de fé. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu Senhor. Se isto não se concretizar em obras, este é o questionamento que Tiago faz. Observe que ele não fala simplesmente de fé, mas a indagação dele é: qual é o proveito se alguém disser, se alguém proferir, se alguém alegar ter fé, mas uma fé desprovida, uma fé não acompanhada de obras? Esta é a sua indagação. Este tipo de fé que não resulta em obras, ele vai responder logo mais na segunda pergunta retórica. Ele diz: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Essa é a sua pergunta. Esta é a sua indagação. Observe que Tiago não está colocando em causa, questionando o poder da fé como um instrumento causal de salvação. Ele não põe em causa, ele não questiona que, de fato, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que se com a minha boca eu confessar que Jesus é o Senhor, eu serei salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Tiago não está questionando esse ensino bíblico de que a fé é a causa instrumental através da qual eu sou salvo. Ele não nega isto. O que ele está a negar é um tipo de fé meramente dita, meramente professada com a boca, mas que não se mostra em evidências concretas.
Qual então o proveito? Qual a vantagem? Qual o lucro? Qual o benefício se alguém disser que tem fé, mas esta fé não vir acompanhada de realizações? Pode tal fé salvar? É a segunda indagação. É a segunda pergunta retórica no final do verso 14. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Como os irmãos sabem, no texto grego nós não temos um sinal de interrogação, como temos na maioria das línguas, mas se deduz, se compreende, se depreende pelas palavras que ele está a fazer uma outra indagação, um outro questionamento. E neste questionamento, este segundo, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Poderia ser traduzido de forma exclamativa, sem interrogação, porque no grego está mais ou menos assim: a fé não salva, inclusive em algumas versões, mas a fé, essa partícula, esse artigo a fé, no grego, é um anaforismo, ou seja, é um artigo que tem ligação com a palavra dita anteriormente. A fé. Que fé? A fé a qual ele se referiu anteriormente. A fé que não tem obras. Por isso que na nossa tradução tem: pode acaso semelhante fé, ou seja, a fé referida anteriormente. E qual foi a fé referida anteriormente? Fé sem obras. Então não é a fé que não salva, mas é a fé desprovida de obras que não salva. Porque ela não se manifesta como uma fé autêntica, verdadeira. É meramente uma profissão de fé. Então o artigo, a fé, ele traz a palavra anteriormente mencionada, fé sem obras, para esta indagação. Então, está correta a tradução ao dizer semelhante fé, ou seja, uma fé desprovida de obras. De fato, esta não pode salvar, ela não salva. Aqui, de fato, tem a partícula negativa não, que não é vista na tradução, mas Tiago está enfaticamente dizendo que não salva esse tipo de fé. É isto que Tiago nos diz. Alguns dizem não. A palavra salvar não é salvar na vida eterna, não é salvação eterna. É salvar, se livrar de algum malefício. Não. Esse não é o entendimento correto. De fato, essa salvação é a salvação, de fato, da vida eterna. Tiago, em toda a carta, ele faz referência a isso. Por exemplo, no capítulo 1, verso 21, quando ele diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago, então, está preocupado com a salvação eterna e não meramente com o livramento de alguma circunstância, como se Deus deste erro não nos guardasse, não. O que Tiago nos ensina é que este tipo de fé não é fé genuína, portanto, ela não levará à salvação, e sim à condenação. Condenação eterna. Ele, após fazer então estas duas indagações, estes dois questionamentos, estas duas perguntas retóricas, tendo dado então o fundamento daquilo que ele vai discorrer, ele vai agora exemplificar. Ele vai dar um exemplo do que ele acabara de articular
com palavras que são o fundamento do seu ensino. Verso 15. Se um irmão, hipoteticamente, não é que isto tenha ocorrido, embora está em harmonia com a possibilidade disto ter ocorrido, mas é uma hipótese que ele coloca como ilustração. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Então é uma ilustração do que ele acabara de nos ensinar, como um princípio geral, agora num particular, num episódio hipoteticamente ocorrido, ou possível de ocorrer. Ou seja, é alguém da igreja, é alguém a quem ele chama de irmão ou irmã. Este irmão ou esta irmã daquela comunidade, ele carece de roupa, ou seja, algo básico, até para a própria sobrevivência. É um desnudo, é uma pessoa que não está completamente sem roupa, nua, mas está desnudo, com apenas uma parte da roupa que o protege do frio, do calor, etc. É alguém tipo o apóstolo Pedro, quando Jesus, depois de ressurreto, aparece aos apóstolos que estavam a pescar. Pedro estava desnudo, não completamente, sem roupa. E ele vê Jesus, ele reconhece que é Jesus, ele pula ao mar. Ele provavelmente não estava completamente nu, mas estava desprotegido de roupa. É o caso aqui, é alguém que está cotidianamente sem se vestir, carecida de roupa para a sua proteção. É alguém também desprovida de algo básico, o alimento. Conforme nós lemos na nossa liturgia, no capítulo 25 de Mateus. Alguém que carece do alimento cotidiano. Não é alguém que está a passar por uma necessidade pontual, naquele exato momento. Mas é alguém, irmão, que está desprovido de alimento. E a igreja e os irmãos não fazem absolutamente nada. Não tem roupa, não tem alimento. E o que é que estes ortodoxos, estes reformados dizem para estas pessoas desprovidas de roupa e de alimento? Ide em paz, shalom, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o suprimento de uma necessidade básica do corpo. Ele mais uma vez utiliza a expressão proveito. Qual é o proveito disso? Lembra que lemos no verso 14? Qual o proveito de fé sem obras? É a mesma coisa aqui. Qual é o proveito disso? Ou seja, qual é o proveito de se dizer a alguém que carece de alimento e de roupa: vá em paz, aquecei-vos, fartai-vos. Deus te abençoe, irmão. Um irmão diz isso. Tiago diz: qual é o proveito? Qual é a vantagem para o irmão carecido? E qual é a resposta? Absolutamente nenhuma. Portanto, é mais uma vez uma fé que é professada, mas não vivenciada. Ele diz: qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos. E provavelmente, segundo pelo menos um dos autores, o que esta pessoa faz com estas palavras
é simplesmente querer, diante de Deus, se justificar, dizendo: olha, eu já fiz o que um cristão reformado deve fazer. Suplicar a bênção de Deus sobre as pessoas. Afinal de contas, Deus é soberano. É Deus quem supre nossas necessidades. Ele quer se justificar diante de Deus com estas palavras ortodoxas. Mas Tiago diz: não tem qualquer proveito nenhum. Ele conclui então esse seu primeiro raciocínio no verso 17. Assim também, e aí ele repete o que ele disse no verso 14. A fé, se não tiver obras, por ela mesma, por si própria, está morta. Não tem qualquer valor. Uma profissão de fé ortodoxa, reformada, não tem qualquer valor se ela não se manifestar concretamente em obras. Vale a pena também instruir os irmãos no sentido de que as obras aqui referidas é no sentido geral. Tudo aquilo que é feito segundo a vontade de Deus revelada se chama obra, se chama realização, tudo. Não é necessariamente, como muitos acham, dar sopa na esquina àqueles que não têm, nada contra. Mas obras aqui é muito mais do que isso. É um termo abrangente. É tudo aquilo que é feito de conformidade com o querer de Deus, com a vontade de Deus revelada. Como é que nós interpretamos desta forma? Pelos exemplos que serão dados e os irmãos perceberão. O primeiro deles, de fato, é roupa e é alimento. Mas os demais que ele vai citar não são roupa e alimento, mas são também obras que estão alinhadas, que são fruto de uma fé genuína. Portanto, observemos a partir do verso 18, aquilo que ele continua a instruir particularmente. Mas alguém dirá, verso 18, este alguém dirá, mais uma vez dirá, não é? Mais uma vez ele vai dizer, vai professar com a boca. Isto aqui se chama diatribe, muito usado pelo apóstolo Paulo, especialmente em Romanos. Ou seja, é um personagem fictício que é utilizado apenas de forma retórica para você poder ilustrar uma situação concreta. É um opositor imaginário. As crianças não gostam de imaginar coisas, ter sempre um amiguinho imaginário ou coisa do tipo. Aqui é utilizado como um adulto para mostrar um personagem fictício opositor, que está fazendo oposição àquilo que está sendo ensinado. Então observe. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então observe o argumento aqui de Tiago. Tu tens fé e eu tenho obras. Alguém diz isto para um personagem e para o outro. Tu tens fé, tu tens fé e eu tenho obra. Digamos, isso aí não é o entendimento geral de todos, mas vamos supor que este eu aí seja Tiago. Eu tenho obras, diz Tiago. E um outro tem fé. A indagação que é feita destes dois personagens, um que diz
ter obras, o outro que diz ter fé, é a seguinte: mostra-me a tua fé sem as obras. Como é que alguém pode mostrar a fé dela sem obras? Porque isto é muito particular, é muito subjetivo. Eu posso dizer, eu tenho fé. Eu posso estar sendo sincero, ou não. Como é que eu posso evidenciar a minha fé sem obras? Não tem como. Está aqui. É um assentimento religioso. É uma profissão de fé. É subjetiva, não tem como se averiguar. A palavra que mostra-me é justamente isso. Uma exibição. Agora observe, é importante também. Eu posso ter obras insinceras, falsas, um mero teatro para apresentar para as pessoas, é verdade. Mas aqui se parte do princípio que estas obras são sinceras e que são genuínas. Porque o propósito de Tiago é discutir a fé, se ela é genuína ou não. Portanto, parte-se do pressuposto que estas obras aqui realizadas são verdadeiras, são sinceras. Não é meramente um exibicionismo, porque os homens, nós somos capazes de nos exibir. Não é verdade? E só Deus vai saber. Mas partimos do pressuposto que as obras aqui referidas, no seu sentido amplo, geral, são obras sinceras, verdadeiras, genuínas. A discussão é com relação à fé, se ela é genuína ou não. Tu tens fé, eu tenho obra, mostra-me, como consequência da fé, essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Ou seja, que a minha fé é genuína, ela pode ser clarificada, pode ser comprovada, averiguada, porque eu sou alguém obediente à vontade de Deus. E claro, Tiago não tem como intenção que nós, a partir de agora, possamos mostrar uns aos outros as nossas boas obras. Nós lemos no domingo passado que quem faz isto com esta intenção é um hipócrita. Não é esta a ideia dele, mas a ideia dele é despertar cada consciência por si só e não ficar exibindo aos outros, mas para uma reflexão pessoal particularizada. E aí ele complementa isto que ele nos ensina no verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tiago, então, pegando o mesmo tu, que tem fé, mas que não tem obra, ele compara com um demônio. Ele compara com os demônios. Quando ele diz, crês tu que Deus é um só, esta declaração de que Deus é um só, é o Shema. Ouve, ó Israel, que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é uma declaração de fé ortodoxa, profunda, verdadeira. É uma manifestação da fé no único Deus vivo e verdadeiro, Pai do Senhor Jesus Cristo, que nele é um só, juntamente com o Espírito Santo. Nada errado nisso, tanto é que ele faz um elogio, fazes bem. É como quem diz, excelente declaração, corretíssima, ortodoxa, reformada, maravilhosa. Entretanto, o meramente dizer, professar, os demônios também fazem isso, eles também reconhecem que Deus é um só, até mais do que vós outros. Os irmãos lembram que os demônios, diante de Jesus, confessavam quem era Jesus.
Por exemplo, Marcos 1:24. Quando eles chegam para Jesus e diz o seguinte: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios sabem quem é Jesus. Os demônios sabem quem é Deus. Os demônios sabem quem é o Senhor. Mas sabe o que é que acontece? Eles tremem. Eles se arrepiam da presença de Deus. E estes irmãos da diáspora não sentiam absolutamente nenhum temor diante de Deus, eles tinham, a ponto de não ajudarem aos necessitados. Tiago, então, ele está a despertar os irmãos de que essa postura dos demônios é até mais elogiável do que a deles. Pelo menos havia um resultado concreto. Eles tremiam. Enquanto aqueles irmãos da dispersão não estavam nem aí. Não havia uma empatia. Não havia temor diante de Deus. Era uma mera profissão ortodoxa. Ele então continua no verso 20. Com a outra indagação, a qual ele vai exemplificar com dois exemplos bíblicos. Um é de Abraão, o pai da fé. A outra é Raabe, alguém que não fazia parte da comunidade do povo de Deus, gentílica. Enquanto o outro é o pai da fé. Ambos, igualmente, têm uma fé genuína. E ele vai exemplificar que obras ele se refere, provando com isso que obras não é somente dar sopa, pão, roupa. É muito mais do que isso, é muito mais abrangente. Vejamos, portanto. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, sem noção, sem senso, de que a fé sem obras é inoperante? Pois vos darei dois exemplos. Verso 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. O exemplo de Abraão é muito ilustrativo, é muito bom. De fato, quando foi que Abraão declarou, manifestou a sua fé subjetiva no Deus das promessas, no Deus de Israel? Gênesis capítulo 15. E quando foi que ele ofereceu seu filho, seu próprio filho Isaque, no altar para ser imolado? Gênesis 22. Portanto, a fé professada, conforme o registro do capítulo 15, foi evidenciada como genuína, como verdadeira, no capítulo 22, depois. Então, ele provou que a fé professada, outrora, era genuína, porque esta fé professada, outrora, no futuro, veio a se manifestar concretamente. Com quê? Com sopa, com pão? Não. Com a obediência à vontade revelada de Deus, para que o seu filho Isaque fosse apresentado e sacrificado no altar. Ele atendeu, ele obedeceu. Esta obediência manifesta numa realização, era uma evidência de que a fé professada
anteriormente, previamente, era genuína. Portanto, ele não combate a fé como único instrumento causal de salvação. Mas esta fé, ela é energizada, ela vem juntamente com ela realizações. O que salva é a fé. Mas a fé que salva, ela se evidencia, se manifesta com ações, com o que ele chama de obras de obediência. Seja acolher um necessitado dando roupa ou alimento, seja numa obediência qualquer. Isso se chama obras. A palavra utilizada aqui, justificada, ou justificado, no verso 21, não tem o sentido no contexto igual ao que o apóstolo Paulo fala quando diz que nós somos justificados pela fé somente, independentemente das obras da lei. Aqui a palavra justificada está sendo utilizada no sentido de averiguada, mostrada, palavra que ele utilizou anteriormente. Mostra-me a tua fé sem obras. Aqui é como um sinônimo de mostrar, de exibir, e não de ser justo diante de Deus, mas de justificar no sentido de autenticar a minha fé. A obra autentica a fé como genuína. Não é a mera declaração que autentica, mas o fruto dela. Não é sem razão que nos nossos dias, alguém que se converte ao Evangelho, ela não é imediatamente batizada, recebida na igreja. Semana passada eu recebi um contato de alguém, aparentemente uma jovem, dizendo que queria nos visitar, pois ela estava em busca de uma igreja reformada, de uma igreja histórica. E o desejo dela era de ser recebida pela igreja. Excelente desejo. Era uma intenção, e creio que genuína e sincera. Mas eu expliquei a ela que seria melhor nós conversarmos, porque ela precisaria conhecer quem somos nós, quem é a igreja. E nós precisamos conhecê-la. E que isto é um processo no qual leva algum tempo. A Bíblia não vai dizer quantos meses, ou quantos dias, ou quantas semanas, mas por prudência, nós devemos, de fato, acompanhar aquela pessoa e ela nos conhecer para que ela seja recebida. Porque isso, ao mesmo tempo que a fé é recebida imediatamente, há um processo no qual nós vamos nos amadurecendo e demonstrando e dando frutos que evidenciam uma fé autêntica, verdadeira e genuína. Não há uma segurança, obviamente, mas pelo menos há um zelo, há um temor, há um tremor diante de Deus. É isso que nós devemos fazer. E é este o sentido de justificado aqui utilizado. Conclusão, verso 22, vês, observas, como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, como resultado, foi pelas obras, como resultado, que a fé se consumou, mostrou-se como genuína. É esse o ensino de Tiago. A palavra consumou aqui utilizada é teleio, do grego, que significa completo, pleno, dando a ideia de que foi pelas obras que a fé demonstrou cabalmente o que ela era de fato. Ou seja, uma fé autêntica, genuína, pois ela chegou ao fim do processo, ao seu fim esperado, a uma ação completa, mostrando-se como autêntica. E se cumpriu, verso 23, a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu
é o que está no verso 15, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, observe que nesse verso 23, fica claro que Tiago ensina assim, que a fé é pela fé que nós somos salvos, e não pelas obras. Pois ele diz, Abraão creu em Deus. Ele não diz, Abraão pelas obras foi salvo. Não, Abraão creu em Deus. E esta fé, que se mostrou autêntica depois, foi imputada, creditada na sua conta como justiça. E assim, ele se tornou amigo de Deus e não mais inimigo, como todos nós éramos antes de conhecer o Evangelho. Partindo então para o final, verso 24, verificais que uma pessoa é justificada no sentido de que manifesta uma fé genuína por obras e não por fé somente. Ou seja, não por uma fé desacompanhada, dissociada, divorciada de obras. É isso que ele quer dizer. É de uma fé acompanhada de obras. E não meramente de uma fé professada, que é o que ele vem dizendo. À luz do contexto, a fé que ele se refere aqui, obviamente não é uma fé genuína. Se não é uma fé genuína, é uma fé inoperante. É uma fé morta. E por último, o último exemplo, então ele parte do pai da fé e agora ele vai dar um exemplo de uma meretriz, que nós sabemos qual é o sinônimo de meretriz, não é? Não precisa dizer. Ou seja, uma mulher considerada do mais baixo nível da sociedade, é colocada no mesmo patamar da fé de Abraão, para ele demonstrar que esta também manifestou uma autenticidade na sua fé professada pela obediência dela, reconhecendo que de fato ela cria no Deus de Israel. É isso que nós encontramos na palavra de Deus de forma expressa. De igual modo, verso 25, não foi também justificada a sua fé por obras, pelos seus feitos. A meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho, ou seja, a fé que ela havia professada anteriormente, foi evidenciada como verdadeira quando ela acolheu os emissários, os espias. A fé que ela professou antes, porque ela disse para os espias que ouviu falar do Deus de Israel, demonstrando assim uma fé nele, ela mais adiante protegeu os filhos de Deus, o povo de Israel. Então a fé que ela professou se evidenciou autêntica pela obra. E qual foi a obra que ela fez? Foi dar pão a quem tem fome? Roupa a quem tem sede? Não. Ela manifestou obras acolhendo os emissários. Foi isso que ela fez. Portanto, obras têm um sentido mais geral. Vamos ver rapidamente o registro de Josué capítulo 2. O verso 9 de Josué capítulo 2 diz assim: E lhes disse, isso é Raabe falando, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, diz Raabe aos espias, verso 9 de Josué 2, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Aí ela diz, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito. Ou seja, ela aqui professa fé no Deus de Israel. E aí ela continua, não há necessidade de lermos, e mais adiante ela acolhe os espias, desce eles pela corda e faz com que eles vão e não os entrega
aos policiais federais daquele povo, mas os protege. A fé, então, se evidenciou como autêntica também para Raabe. Conclusão, verso 26. Qual a conclusão que ele chega? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Clara a conclusão dele, dizendo que se a fé é autêntica, se a fé é genuína, ela tem que ser evidenciada pelas ações. Que ações são essas? São ações que refletem uma obediência à palavra de Deus revelada. Aqui ele chama de obras no sentido mais amplo, no sentido geral. Assim como não existe ou não vive um peixe fora d'água, um peixe para viver ele tem que estar na água, assim também uma fé, para que ela não morra, para que ela se mostre autêntica, ela tem que frutificar em obras. Senão é fé, mas uma fé não autêntica, uma fé morta. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, de fato, se o espírito sai do corpo, é um corpo ali, é como um barro, um boneco qualquer. A fé sem obras é morta, diz o nosso irmão Tiago assim, nos instruindo a respeito deste assunto. Irmãos, o que podemos então concluir disto? Então, partindo e finalizando. É bom que nós sejamos uma igreja histórica, reformada, ortodoxa, alinhada aos princípios da reforma protestante. Fazemos parte de uma igreja fiel, fazemos parte de uma igreja que professa uma fé genuína, autêntica, sincera, histórica, bíblica. É bom crermos na inerrância nas Escrituras. É bom que aprendamos e venhamos a crer que nós somos salvos pela fé somente. Mas é bom sabermos que esta fé, a partir da qual nós nos unimos a Cristo e somos salvos, não é uma fé sozinha. Ela vem acompanhada de realizações, de obras, que são manifestas nas coisas mais simples da vida. Para que a nossa igreja possa, de fato, testemunhar de Cristo não somente pelo que diz, mas pelo que ela vive. E assim, de fato, será uma fé autêntica, uma fé que produz obras, e Deus será glorificado na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe com estas palavras. Amém.